Caminho do coração. Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e Movimento Eucarístico Jovem. E hoje nós queremos continuar nossa conversa sobre a intenção de oração do Papa Francisco para este mês, confiada a nós da Rede Mundial de Oração. Pede-nos o Papa para rezar para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida subhumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e nunca sejam descartadas. Portanto, quero trazer, nessa nossa conversa de hoje, alguns ensinamentos que o Papa vem destacando em suas diversas homilias e audiências nesses últimos tempos sobre os excluídos, sobre os marginalizados da sociedade. O Papa Francisco diz que o bem se faz sujando as mãos, ou seja, os cristãos devem se enlamear, devem se aproximar, devem estender as mãos àqueles que a sociedade quase sempre exclui. Aproximando-se dos excluídos de seu tempo, Jesus sujou as mãos, Jesus tocou os leprosos, Jesus acolheu as crianças e assim ensinou à sua igreja que não se pode fazer comunidade sem proximidade. O milagre acontece sobre os olhos dos doutores da lei, os milagres de Jesus, que consideravam o leproso impuro. Naquela época, a hanseníase, a lepra, era uma condenação perpétua, por isso o leproso não teria salvação. Curar um leproso era tão difícil como ressuscitar um morto. Por isso, os leprosos eram tão marginalizados. Mas Jesus estendeu a mão a esse excluído, demonstra o valor fundamental da palavra proximidade. Não se pode fazer comunidade sem proximidade. Não se pode fazer a paz sem proximidade. Não se pode fazer o bem sem se aproximar. Jesus poderia muito bem ter dito, seja purificado, mas não. Jesus se aproxima, Jesus toca, e mais ainda, no momento em que Jesus toca o impuro, Jesus também se torna impuro. E esse é o mistério de Cristo. Toma para si as nossas impurezas, as nossas sujeiras. O trecho do Evangelho registra também o convite que Jesus fez ao leproso curado para se apresentar ao sacerdote, para que fosse novamente incluído na sociedade. Além, portanto, da proximidade, também é importante para Jesus a inclusão. Tantas vezes podemos pensar que seja impossível, não digo, diz o Papa, não impossível, mas muito difícil fazer o bem sem sujar as mãos. E Jesus sujou as mãos, a proximidade. E vai além. Quem estava excluído da vida social, Jesus incluiu. Incluiu na igreja, incluiu na sociedade. Jesus jamais marginaliza ninguém. Jesus jamais despreza ninguém. Marginaliza a si mesmo para poder incluir os marginalizados, para poder nos incluir. Como diz São Paulo, Jesus se fez pecado por nossos pecados, sem ser pecador. Então Jesus se faz marginalizado com a sua vida por nossa causa. Proximidade, portanto, é estender as mãos. O Papa ressalta a admiração que Jesus suscita com as suas afirmações e os seus gestos. Imaginemos aquela parábola onde Jesus conta sobre o samaritano, que é a mesma coisa. O samaritano não foi aquele que simplesmente agiu com caridade. Não, antes disso, o samaritano desceu do seu animal, o samaritano tocou naquele caído à beira da estrada, o samaritano derramou óleo nas suas feridas, o pegou, colocou no seu animal, o levou para ser cuidado. Portanto, essa é a proximidade. Quantas pessoas que seguiram Jesus naquele momento e seguem Jesus na história ficam impressionadas pelo modo como Jesus fala.
Quantas pessoas olham de longe e não entendem ou não lhes interessa? Quantas pessoas olham de longe, como nessa parábola do bom samaritano, mas com o coração mau, para testar Jesus, para criticá-lo, para condená-lo? Quantas pessoas olham de longe porque não têm a coragem que Jesus teve de se aproximar, mas têm tanta vontade de fazer isso? Naquele caso, Jesus estendeu a mão, no seu ser estendeu a mão a todos, fazendo-se um de nós, como nós mesmos, pecador como nós, mas sem pecado, mas sujo por causa dos nossos pecados. É esta a proximidade cristã. A proximidade é uma bela palavra, nos leva a fazer um exame de consciência. Eu sei me aproximar? Tenho ânimo, força, coragem de tocar os marginalizados de hoje? Tocar aqui muitas vezes significa dar um bom dia, interessar-se pela pessoa, perguntar o nome, não criar essa bolha que nós muitas vezes vivemos nas grandes cidades, de que todos que estão na rua são bandidos, todos que estão na rua são marginais, todos que estão na rua são pessoas que não prestam. Não, tem gente na rua que está na rua por condições que não encontrou outro meio de viver. Então essas perguntas são perguntas que dizem respeito também a nós como igreja, como apostolado da oração, como movimento eucarístico jovem. Interessa às nossas paróquias, às nossas comunidades, a nós consagrados, aos bispos, aos padres, a todos. Quando falamos de proximidade, trata-se de não excluir ninguém. Trata-se da caridade. Trata-se da nossa humanidade. Trata-se de colocar os últimos em primeiro lugar. Não podemos esquecer a parábola do juízo final do capítulo 25 de São Mateus, que Jesus coloca como critério de salvação. Eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso, eu estava abandonado e você cuidou de mim. Portanto, trata-se da pessoa toda e de todas as pessoas desse cuidado, dessa proximidade. Trata-se de construir a cidade de Deus e do homem, como dizia Santo Agostinho. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servidor de todos, como Jesus disse aos discípulos, lavando-lhe os pés na ceia de despedida. Jesus pede para não cedermos à lógica mundana, que justifica o agir de má fé em relação aos outros, para meu proveito pessoal ou do meu grupo. Primeiro eu e depois os outros. Ao contrário, o verdadeiro lema cristão deve ser primeiro os últimos. Um espírito individualista é um terreno fértil para crescer aquele sentido de indiferença para com o próximo, que leva a tratar o próximo como um mero objeto de comércio, que descarta, como diz o Papa no vídeo desse mês, que impele a ignorar a humanidade dos outros e acaba por tornar as pessoas medrosas e cínicas. Porventura, não são esses os sentimentos que muitas vezes nos vêm quando vemos os pobres, os marginalizados, os últimos da sociedade? E são tantos os últimos da nossa sociedade. Na lógica do Evangelho, os últimos vêm em primeiro lugar. E nós devemos, então, nos colocar a seu serviço. A igreja em saída sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, sair de si, procurar os afastados, chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos, aqueles que nós mesmos excluímos como sociedade. Jesus, no Evangelho de João, diz que eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Nessa afirmação de Jesus, nós encontramos o núcleo mais central da sua missão. Jesus veio procurar que todos recebam o dom da vida em plenitude, conforme a vontade do Pai. Em cada atividade, portanto, política, em cada programa, em cada ação pastoral, em cada planejamento apostólico, nós devemos colocar como centro a pessoa, com as suas múltiplas dimensões, incluindo também a dimensão espiritual. Hoje, às vezes, paira em alguns grupos no meio de nós que a gente só tem que falar de coisa espiritual.
como se existisse uma separação entre coisa espiritual e coisas humanas. O espiritual vive em nós, e nós somos chamados a viver essa vida do Espírito em nós. Então, muitas vezes a gente quer separar demais as coisas. Isso vale para todas as pessoas, entre as quais nós devemos reconhecer essa igualdade fundamental, de sermos, como humanos, iguais, como filhos de Deus também iguais. Trata-se então de vermos nós em primeiro lugar e de ajudarmos os outros a verem nos excluídos e marginalizados não só um problema a ser enfrentado, mas um irmão, uma irmã, que devem ser acolhidos, que devem ser respeitados, que devem ser amados. Trata-se de uma oportunidade que a providência divina nos oferece de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, de um mundo mais fraterno, de uma comunidade cristã mais aberta, de acordo com a boa notícia do Evangelho. Portanto, vamos juntos pedir ao Senhor que nos livre do desprezo e de desprezar um só dos pequeninos, como diz o Papa, de tornar invisíveis as pessoas marginalizadas, excluídas, que sejamos mais próximos uns dos outros, a exemplo de Jesus. Convido a você a continuar compartilhando as nossas redes sociais, do Apostolado da Oração, do YouTube, do Facebook, do Instagram, para que mais pessoas possam também estar conectadas conosco e se beneficiar da nossa missão do Apostolado da Oração. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.